sua academia, que é a da História, e a intervenção que vai fazer tem o tema José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência do Brasil. Se puderem cortar ligeiramente o seu tempo, para ficarmos com mais tempo ao debate, que há só 15 minutos para debate e não podemos ultrapassar, eu agradeço. Muito obrigado. Não, para todos. Faz favor. Sr. Almirante, boa tarde. Cumprimento também os ilustres. Sr. Almirante, boa tarde. Cumprimento os ilustres membros da mesa, senhores confrados, minhas senhoras, meus senhores. Permitam-me sentar-me. A comunicação que nos traz cá hoje, intitulada José Bonifácio de Andrade e Silva, aqui um pequeno erro no Andrade, às vezes também acontece até com os nossos corretores ortográficos, o célebre patriarca do Brasil. Permitam-me uma primeira provocação, até porque a minha apresentação muito deve também à apresentação do Sr. Professor Moutinho Borges, portanto é natural que aqui ao além, a termos até de imagéticos, vejam alguma repetição de imagens, mas isso de alguma forma só vem complementar também a tentativa de fazer uma síntese também deste ilustre patriarca da independência brasileira. Antes de mais nada, a primeira dificuldade que tivemos na construção desta apresentação foi como fazer uma síntese tendo em conta a particular vida, uma extensa obra de vida, um percurso de vida singular de José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca, obviamente, da independência brasileira, mas foi muito mais do que isso, um naturalista, um estadista, também um poeta, se bem que é uma daquelas partes menos conhecidas. Eu próprio também me dediquei ali a dada altura a tentar esboçar um pouco mais da vida académica, sobretudo da sua ligação com a Academia Real das Ciências de Lisboa, e até, pasme-se, com a historiografia policial, porque a dada altura, em 1808, o nosso biografado foi intendente da Polícia do Porto, facto que eu desconheço, ou desconhecia até então, mas que esta investigação também me permitiu, ao fim e ao cabo, descortinar um pouco mais, só que é também uma daquelas opções de estudo que teremos que aprofundar mais em breve. Obviamente esta figura, o patrono, que em 2018 oficialmente declarado patrono da independência do Brasil, portanto esta ideia de patrono e de patriarca, mas que ao fim e ao cabo vem permear aquele que foi um homem que teve uma atuação política enérgica, que não é tão conhecida em Portugal como deveria ser, mas que teve obviamente uma carreira científica altamente inovadora, sobretudo no campo daquilo que hoje chamaríamos uma engenharia de minas, e que mesmo sendo de origens brasileiras, teve um amplo reconhecimento internacional ainda em tempo de vida. Também no campo político se destacou, sobretudo na sua, pelo menos nos primeiros tempos ainda, da permanência portuguesa no Brasil, mas também foi um dos primeiros ministros do reino e dos negócios estrangeiros do reino, entre 1822 e ainda 1823. Apoiou incondicionalmente a regência de Dom Pedro, mas, sobretudo, a independência brasileira proclamada a 7 de setembro de 1822, à altura que também estamos a comemorar a devida efeméride. Uma das partes que também gostaria de ter estudado mais, mas também é um campo de estudo que fica em aberto, foi, sobretudo, também, dentro das suas políticas centralizadoras, também concertou várias ações militares, sobretudo contra aquelas fações que se mostravam contrárias à separação com Portugal. O que é certo e verdade, e pelo menos é isso que reza as principais referências, é que foi um elemento fundamental até em convencer, obviamente, o regente Dom Pedro ao movimento emancipador. Uma das figuras também, ou melhor dizendo, uma das imagens mais conhecidas de José Bonifácio de Andrade e Silva, também já replicada pelo nosso confrade, obviamente aquilo que eu chamo também, eu chamei aqui neste caso, o filho predileto do Brasil. Nascido em 1763, em Santos, no estado de São Paulo, filho do coronel
Bonifácio José de Andrade e Dona Maria Barba da Silva, também ainda descendentes dos condes da Bobadela. Iniciou os seus estudos primeiros em São Paulo, teve como mestre Dom Frei Manuel da Ressurreição, depois, mais tarde, bispo de São Paulo, mas desde cedo demonstrou grande interesse, sobretudo pelas disciplinas de linguagem mais matemática, nomeadamente a lógica, a metafísica, a física, a retórica e também no campo das línguas o francês, tendo em conta que é destes primeiros tempos que se registram alguma predileção também para os estudos poéticos. Entretanto, não podendo se ingrar de estudos superiores também na sua terra natal, inscreveu-se, atravessa o Atlântico e inscreve-se, obviamente, na Universidade de Coimbra, em 1783, e aqui quase que diria uma dupla formação, tanto em filosofia como mais tarde em leis. Não obstante isso, também frequentou as aulas de matemática e revela, de facto, uma grande vocação e predisposição para a filosofia natural. Obviamente também, estando a Academia Real das Ciências a dar os seus primeiros grandes passos, o Duque de Lafões, Dom João Carlos Bragança, ainda seu parente afastado, convida-o também para membro da mesma academia, na qual ingressou como sócio e que havia de ser mais tarde, inclusive, secretário perpétuo. Ao mesmo tempo, pouco tempo depois também, tendo em conta os seus estudos em Direito, apresenta-se à magistratura no desembarque do Paço. Contudo, tendo em conta que era um homem também profundamente ligado à ciência enquanto ciência prática, como era o mote da Academia então e ainda hoje, apresenta uma primeira memória que nada tem a ver aparentemente com os seus estudos, mas que revela já a predisposição para este sentido prático da ciência. Uma memória sobre as pescas das baleias e a extração do seu azeite, com algumas reflexões das nossas pescarias. Aqui temos, obviamente, a figura de Dom João Carlos de Bragança e também de José Correia da Serra. Pouco tempo depois também contrai matrimónio com uma senhora de ascendência irlandesa e, a dada altura, até por fomento da própria Academia das Ciências, patrocinada por Dona Maria I, e é convidado a fazer uma digressão científica pelos principais pontos de saber da Europa e, sobretudo, para aprofundar os campos da química, da mineralogia e da montanística, que ao fim e ao cabo eu tive que ir ver ao dicionário o que isto era, mas era separar os metais conforme várias experiências científicas, mas ainda bem que estudei História, nada das químicas. Bem, mas seja como for, é aceito nos principais centros de saber, Paris, nomeadamente na Sociedade Histórica Natural de Paris, uma dissertação sobre os diamantes brasileiros, é feito também membro dessa academia, entre tantas outras que também elencaremos daqui a pouco, e também da Société Philomatique de Paris. Viaja, e aliás é um viajante incansável, viajou por várias cidades alemãs, também tive que ir ver ao dicionário que era oricognasia, geonosia montanística mais uma vez, mas também estuda matemáticas, direito e legislação das minas, a qual será mais conhecida entre nós, e de facto interessa-lhe cada vez mais a prospecção mineira, aquilo que os solos podem dar de riqueza também aos próprios países. Viaja por várias minas, na Áustria, na Estíria, no Tirol, esteve em Itália, conviveu com o célebre inventor da pilha, o Alessandro Volta. Entretanto, rumo ao norte da Europa, esteve em Uppsala, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, e é aqui que, de facto, faz as primeiras grandes experiências científicas e para as quais ainda hoje é reconhecido no campo da mineralogia e dá o nome a pelo menos 12 novos minerais. A petalita, a criolita, a indicolita, a frigita, perdão, mas eu pouco ou nada conheço destes minerais, mas de facto é este o elenco destas novas substâncias a quem ele dá o nome. Viaja também ainda pelos Países Baixos, rumo ao centro da Europa, nomeadamente à Hungria e à Boémia. Esteve também na Turquia, em Istambul,
e daí regressa à Inglaterra e, segundo algumas fontes, terá estado, inclusive, também na Escócia. Aqui temos, curiosamente, uma figura já póstuma do seu retrato e também um facsímile do seu autógrafo para a ilustração da nossa apresentação. Quando volta a Portugal em 1801, é designado lente na cadeira de Metalurgia na nossa Universidade de Coimbra, e é aqui que ele vai começar a sua vida ativa no campo científico, tendo em conta que a dada altura acumula cerca de 11 cargos. Ele foi tudo um pouco. Membro do Tribunal de Minas, intendente das Minas e Metais do Reino, inspetor e administrador das Minas de Carvão do Arcos, inspetor das sementeiras e das florestas, diretor do curso de docimacia da Casa da Moeda, bem, entre também cargos jurídicos, nomeadamente no Tribunal da Regulação do Porto, e também, ao mesmo tempo, um pouco mais tarde, também, o diretor hidráulico das obras do encanamento do Rio Mondego. Portanto, ele aqui também vai publicando e apresentando algumas monografias, nomeadamente nestas matérias. Algumas delas ainda estão hoje por publicar, mas a dada altura desencanta-se um bocadinho com a carreira docente e a abandona, sobretudo às vésperas das invasões francesas. Aqui, mais uma vez, o copy-paste do nosso amigo Monteiro Borges, se me permitem esta expressão mais juvenil. Obviamente, com as invasões francesas, aqui entramos e começa a dar provas de uma outra vertente da sua personalidade, nomeadamente das suas capacidades de liderança. Ele, de facto, vai combater o invasor alistando-se no corpo voluntário académico, onde chega a comandante desse corpo, sendo nomeado e promovido, aliás, a tenente-coronel, e a dada altura, após a saída do contingente, da primeira invasão francesa, que é nomeado intendente-geral da polícia do Porto. Mas este assunto, como dizia há pouco, ainda necessita de ser, obviamente, explorado um pouco com mais calma. Em 1809 volta a Lisboa e, de facto, é nomeado vice-secretário perpétuo da Academia das Ciências. É um dos acérrimos defensores da implementação do nosso sistema decimal, nomeadamente a nível de metros, quilómetros e por aí afora, portanto afastando o velho sistema das milhas, e aqui a dada altura também publica uma série de opúsculos, nomeadamente sobre matérias de mineralogia, mas não deixa de ser, inclusive dentro do âmbito da própria Academia, um grande apaixonado pela história. Portanto, também as digressões históricas que a Academia promoveu pelos acervos e arquivos públicos do Reino também teve o seu patrocínio. E não deixa de ser curioso, e aqui chama a atenção para a última frase do seu discurso de 1816, aliás, 1815, e que dizia assim: cumpre esperar que virá tempo em que ainda tenhamos os nossos Gibbons e os nossos Humes. Portanto, aqui ter uma clara consciência que ainda faltava muito por fazer dentro do ofício do historiador. Avançando um pouco mais uma vez esta imagem também já aqui apresentada há pouco, a fundação da Pátria Brasileira, e aqui desde cedo uma certa chamada de consciência também para a questão da condição dos índios no Brasil e também um acérrimo anti-esclavagista. Avançando um pouco mais, regressa ao Brasil em agosto de 1819, Dom João VI oferece-lhe uma pasta do Ministério e até um convite para reitor do Instituto Académico, uma espécie de universidade estaria para funcionar no Rio de Janeiro, mas de facto ele recusa estas incumbências e de facto, aliás, fará logo após várias viagens ou várias digressões científicas pelo Brasil e mais uma vez fomentando esta ideia de que o Brasil necessitava urgentemente também de uma indústria siderúrgica. O regresso de São João VI a Portugal, a política das cortes constituintes, obviamente, isto tem sido mote também nas nossas comemorações, vão obviamente fomentar este ambiente propício à independência do Brasil, o qual ele abraça incondicionalmente e, como ainda há pouco falava,
Será vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo e também titular da pasta do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Também não podemos deixar de referir o seu papel e a sua ligação à maçonaria, tendo sido grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, onde redigiu vários opúsculos nesse sentido, mas a dada altura também entra em confronto com os poderes centrais e passa-se para a oposição em representação da sua cidade natal de São Paulo. Também foi um polemista, um homem que denuncia um espírito de luta a sério, também na imprensa periódica, tendo em conta que também foi o ilustre redator do polémico jornal O Tamoio. O Tamoio, uma praiazinha na ilha onde mais tarde ele virá a falecer. Dom João VI, a 12 de novembro de 1823, a mesma Assembleia Constituinte é dissolvida, os seus membros são presos e deportados, e também José Bonifácio será exilado, ou exila-se, primeiro em Espanha e depois em França, durante quase 6 anos, e retorna ao Brasil só depois, em 1829. Ainda estando no desterro, também lhe salta mais a via poética ao de cima e vai publicar, sob o pseudónimo de Américo Elísio, as Poesias Avulsas, em 1825. Também se dedica às traduções, nomeadamente dos clássicos gregos e romanos, e, portanto, já era estas funções, ou melhor dizendo, estas atribuições não deixaram também de manifestar a veia mais polígrafa também do nosso biografado. Regressa ao Brasil em 1829, mas afasta-se de qualquer atividade política ou partidária, mas depois, com a crise de 1831, a abdicação de Dom Pedro I, a 7 de abril desse ano, surpreende-o que o próprio monarca o vai indicar como tutor do futuro Dom Pedro II. Cargo que ele faz até com algum desagrado, porque ele não se achava o melhor dos professores. Também há ali outras querelas de corte que o afastam dessas funções, mas em 1833 também o velho patriarca é preso, é colocado em custódia domiciliária na ilha de Paquetá, mas recusa-se obviamente a prestar contas à justiça e, apesar de tudo, será absolvido em 1835, mas em 1838 chega ao final dos seus dias. Aqui temos Dom Pedro II. Terminando, obviamente no seu testamento revela-se um homem que pouco mais tinha do que livros, uma considerável coleção mineralógica e, mais uma vez, aqui também se gaba de ter dominado pelo menos 11 línguas, pelo menos 6 eu falava muito bem. Recusa honras e dignidades, mas não deixou de aceitar ser conselheiro e mordomo-mor da Casa Imperial. Como eu ainda há pouco falava, também esta figura ímpar luso-brasileira não deixou de ser, desde a primeira hora, um defensor das questões da escravatura, da luta contra a escravatura e também da luta contra os problemas que ainda hoje, obviamente, assistem os índios brasileiros. Membro de ilustres academias um pouco por toda a Europa ilustrada e também dos Estados Unidos, não deixou também de ostentar sempre com orgulho as insígnias do Cavaleiro da Ordem de Cristo. Terminando mesmo, obviamente um homem que, apesar de todas estas valências, ainda hoje é um pouco conhecido na nossa comunidade estudantil, para não dizer da própria comunidade científica, mas que aqui e além, nos pontos que eu ainda há pouco referia, merecia ser estudado e revisitado com outra pertinência. Muito obrigado. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua